Glória a Deus. Receba neste momento o bispo Bruno Fonseca com as palmas, celebrando ao Senhor. E diga: Bispo Bruno, deixa Deus te usar. Aleluia. Graça e paz, igreja. Paz do Senhor a todos, amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um, te dando uma semana poderosa na presença dEle. Sem delongas, abra por favor a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, mais popular livro de Lucas, capítulo de número 7. Todos quanto acharam, digam amém. Não sei se já está projetando aí, se não, daqui a pouco vai. Lucas, capítulo de número 7. Vamos para o versículo de número 36 até o 50. Se você não fez hoje a sua leitura devocional, você já vai fazer agora. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus. E um dos fariseus desejava, segundo a minha tradução, que é King James, que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. Versículo 38. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhes os pés e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia quem e qual tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Ele disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés.
Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhes: os seus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Amém? Curve a sua cabeça por um minuto. Feche os seus olhos. Vamos pedir a presença dele mais uma vez. Oh, Pai, nos perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa a nossa conduta. Perdoa tudo aquilo que nós fazemos, praticamos, insistimos. E que entristece o teu espírito. E que nos leva para longe de ti. Clamamos pelo teu sangue, que ele nos lava, ele nos purifica. Ele nos torna aptos a adentrarmos a tua presença. A tua igreja está reunida no dia do Senhor, nesta noite de domingo. O Senhor já tem falado aqui conosco, Deus, desde a primeira palavra de oração, mas continua. Nós não te pedimos que venha ao nosso meio, porque o Senhor já está desde quando se reuniram 2 ou 3 aqui. Mas eu te peço, continua no nosso meio. E pelas tuas misericórdias, que são as causas de nós não sermos consumidos, fale conosco, nos ensine, abra o nosso entendimento, nos aponte o caminho, nos traga a resposta. Queremos ouvir a tua voz. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, Pai. Faça conforme o teu querer nesta noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Os que concordam comigo, digam amém. Diga graças a Deus. Glória a Jesus. Para nós adentrarmos nesse texto, nessa passagem, nessa história, eu quero primeiro relembrar a você que existem 4 evangelhos na Bíblia Sagrada. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Eles são Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, eu preciso te lembrar que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho de São Lucas é o único que está na ordem dos fatos, ou seja, em ordem cronológica. Se você ler o primeiro capítulo de Lucas, no versículo 3, o doutor Lucas, ele vai dizer assim: pareceu-me bem também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-la em ordem. Então, Lucas é o único que coloca os fatos exatamente na ordem onde eles aconteceram. No capítulo 1, ele narra o nascimento de João Batista. No capítulo 2, o nascimento de Jesus. Capítulo 3, batismo de Jesus. Capítulo 4, a tentação de Jesus. Capítulo 5, a chamada dos primeiros discípulos na pesca maravilhosa. Capítulo 6, ele chama de Levi e já tem 12 discípulos. No capítulo 6, Jesus já tem os 12 escolhidos, já realizou milagres, já pregou em sinagoga, já curou leprosos. A fama dele já está espalhada. Então entramos no capítulo 7. O capítulo 7 de Lucas, na ordem cronológica, ele primeiramente cura o servo do centurião.
Aquela passagem tão conhecida, nem em Israel eu vi tanta fé, quando ele disse, eu não sou digno que entre na minha casa, mas libere uma palavra e eu sei que o meu criado ficará curado. Então ele cura o servo do centurião, ele sai dali, ressuscita o filho da viúva de Naim. Depois ele recebe os discípulos de João Batista, que estava preso. E João Batista, apesar de ter sido o maior de todos os profetas, e quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o próprio Jesus, no próprio capítulo 7, porque ele diz, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Mas João tinha uma dúvida, porque ele estava preso, ele achava que caminharia lado a lado com Jesus, ele achava que faria parte do ministério de Jesus, quem sabe ele achava que seria um dos 12 apóstolos escolhidos, mas ele estava preso e dali ele seria decapitado. Mas nele gera dúvida, ele chama os discípulos e diz, pergunte a ele se é ele mesmo aquele que nós esperávamos, ou se temos que esperar outro, é aquele que haveria de vir, ou se temos que esperar outro. Então Jesus começa a operar milagres, cura um cego, abre os ouvidos de um surdo, solta a língua de um mudo, limpa um leproso e vai aos discípulos e diz, diga a João que os surdos ouvem, os cegos veem, os leprosos são limpos e aos pobres é pregado o reino de Deus. Aleluia! Então João entende que ali acabou o ministério dele e dali é para a glória e Jesus continua. A fama dele já estava espalhada. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para você entender o que moveu aquela mulher a entrar naquela casa sem ela ser convidada. A fama dele estava espalhada. O nome dele estava crescendo. A mulher então entra no coração dela uma convicção. Este homem é o Messias, o escolhido, o aguardado, o Filho de Deus. Eu preciso me encontrar com ele. E agora no capítulo de número 7. Vamos de versículo a versículo aqui para você entender. O 36 começa dizendo assim, e um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Eu gosto da Bíblia King James porque acredita-se que ela é a tradução mais fiel das Escrituras. E eu tenho 2 semanas meditando nisso aqui, pensando, orando, falando com Deus, estudando. E aí a palavra diz assim na minha tradução, que ele entra na casa e se reclinou sobre a mesa. Logo nos estudos que eu fiz, eu aprendo que existia no tempo de Jesus 2 tipos de mesa de jantar. Porque tipos de mesa hoje, nós temos inúmeros tipos de mesa. Mesa de centro, mesa de canto, mesa de jantar, mesa de estar, enfim, mesa de escritório, mesa só para computador, enfim. No tempo de Jesus, existia 2 tipos de mesa de jantar. A mesa tradicional, a qual nós conhecemos, que é aquela mesa alta com cadeira. E tinha mesa com cadeira no tempo bíblico? Tinha. Quando Eliseu passava na frente da casa daquela mulher, ela olhou para o marido e disse, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus, vamos fazer aqui para ele um quarto, e nesse quarto vamos colocar uma cama, nesse quarto vamos colocar uma mesa, nesse quarto vamos colocar uma cadeira e vamos colocar um candeeiro. Então lá no Velho Testamento, no livro de Reis, já nos diz que existia mesas de cadeira, mas existia um outro tipo de mesa, uma mesa para um jantar mais particular. Acredita-se que a Santa Ceia também foi feita nesse tipo de mesa. Não era uma mesa convencional com cadeira e que você se sentava. Então, quando eu leio o versículo 36 que diz que ele se reclinou à mesa, eu não consigo entender alguém se reclinar sobre uma mesa que tem uma cadeira. Eu vou me sentar aqui e vou me reclinar. Então, era outro tipo de mesa. Era uma mesa redonda, diga comigo, uma mesa redonda. Diga mais forte para você guardar no coração. A mesa era redonda. Era uma mesa redonda.
feita com peles de animais, como um tapete colocado no chão da casa. Dependendo do número de convidados, eram colocados um certo número de almofadas. Não era uma cadeira que se sentava, mas era uma mesa. Eu preciso fazer isso aqui porque eu gosto de fazer você entrar. Que ele se reclinava, cotovelo no chão, pernas para trás. Todo mundo está me vendo, diga amém. O telão eu acho que me pega bem. Cotovelo na almofada e as mãos para comer. Isso explica como a mulher chega nos pés dele. Porque se ele está sentado numa mesa com cadeira, ela tinha que vir por dentro da mesa, por baixo da mesa. A Bíblia vai dizer que ela vem por trás. Como é que ela vem por trás se ele estivesse sentado? Então ele estava num outro tipo de mesa, reclinado, os pés para trás. Assim ela alcança. Dizem que desse mesmo tipo de mesa foi onde realizada a última ceia com o Senhor. E desta posição entende-se como João conseguia reclinar a sua cabeça no peito de Jesus, na intimidade. A mesa era uma mesa redonda, diga comigo, redonda. Tapete feito com peles de animais, colocado sobre o piso. E dependendo do número de convidados ao jantar, tinha um número selecionado de almofadas. 10 convidados, 10 almofadas. 12 convidados, 12 almofadas, assim sucessivamente. 7 convidados, 7 almofadas. Ela era arrumada exatamente de acordo com o número de convidados. Eu fico pensando e meditando nisso aqui e percebendo como as coisas do reino de Deus são diferentes das coisas do reino material. Porque essa mesa que Jesus está não é uma mesa quadrada. Ela é um tapete redondo colocado no chão e rodeado de almofadas. E quando eu estudando percebi isso, eu penso, é verdade. Jesus, a mesa dele não é quadrada. A mesa dele é redonda. E o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Tem tudo. Porque a mesa quadrada, ela sempre é usada para destacar alguém. Já percebeu uma mesa de reunião de empresa? Ela é quadrada ou retangular. Numa ponta senta o presidente. Na outra ponta senta o vice-presidente. E na ordem dos seus cargos ao lado do presidente, vai sentando os outros funcionários. Então nessa ponta aqui sentado, o presidente tem destaque. Na outra ponta lá sentado, o vice também tem destaque. Você já viu quando alguém sai em grupo para um restaurante, junta aí 2, 3, 4 mesas e faz aquela mesa grande, aquele que senta na esquina, alguém diz, sentou na ponta, vai pagar a conta. Porque ele ali está em destaque, mas a mesa de Jesus é diferente. Diga comigo, a mesa de Jesus é diferente. Diga para mim, a mesa de Jesus é redonda. Porque quando você senta ou se reclina em uma mesa redonda, ninguém fica em destaque. Em qualquer posição que você sentar na mesa redonda e olhar, todas as pessoas vão estar na mesma posição. Porque a mesa que Jesus põe não é para destacar o homem. A mesa que Jesus põe é para dizer, não tem servo, não tem bárbaro, não tem judeu, não tem grego. Todo mundo está em Cristo e todos são iguais. Então catuca esse vaso que está do seu lado e diga assim para ele, ó vaso, sai da cabeceira da mesa. A mesa é redonda, não tem destaque. Aí você diz, ô bispo, como assim não tem destaque? Nem Jesus é destaque na mesa dele redonda. Ele é. E como? Porque Jesus não senta nos cantos da mesa. Onde houver 2 ou 3, eu estarei no meio na mesa dele. Ele está no meio de nós. Tem alguém entendendo isso aqui? A mesa é redonda. Diga comigo, a mesa é redonda. Jesus no centro. Aí agora Jesus se reclina sobre a mesa.
Versículo 37 diz assim: e eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. Olhe para mim, por favor. Entenda aqui o que Deus fala comigo quando eu leio isso. A mulher recebe a informação. A fama de Jesus já estava espalhada. Já tinha curado, já tinha feito milagres, já tinha formado a equipe dos 12, já tinha liberado João para a glória. Vai, João, seu passaporte carimbou, vai, sobe, vai para o pai, agora é eu. E aí agora, a mulher escuta. Qual é o seu sentimento? Principalmente nós que congregamos aqui na Orla. Eu, particularmente, que venho e volto sempre pela Orla. E nós vemos que a Orla é um ponto onde existem mulheres buscando sustento. Deixa eu usar essa palavra menos agressiva. Buscando sustento. O que você sente quando você vê uma pessoa ali? Às vezes é um travestido, às vezes é uma mulher nova, às vezes é uma mulher mais avançada em idade. Qual é o seu sentimento? Aquela mulher, quando ouviu que Jesus estava naquela casa, na cidade onde ela morava, presta atenção. Ela sente o desejo de ir até ele, mas ela não vai de mão vazia. Ela pega um vaso de alabastro com um unguento caríssimo e vai ao encontro de Jesus. Escute isso. Não confunda. Eu já vi pregadores renomados que já viajaram mais de 200, 100 e tantos países, que já rodaram o mundo todo, pregadores conhecidos nacional e internacionalmente, dizendo que essa mesma mulher é a mesma Maria, irmã de Lázaro. Porque lá em João, capítulo 12, tem a história do jantar em Betânia. Mas se você analisar um texto e outro, você vai ver que são diferentes. Aqui ele está na casa do fariseu, lá ele está na casa de Lázaro. Aqui a mulher entrou sem ser convidada, lá a Maria era uma das donas da casa que derrama o unguento. Alguém prega veementemente, que eu já escutei, que essa prostituta era irmã de Lázaro. Não é. Estude o texto, você vai ver, não é. Ela era uma mulher daquela cidade. Aqui não fala que esse jantar era em Betânia. São histórias distintas, apesar do mesmo ato, de mulheres diferentes. Uma peculiaridade há. As duas têm um vaso de alabastro e as duas têm um perfume caríssimo dentro desse vaso. Eu tenho uma pedra que eu ganhei de um pastor dos Estados Unidos. Ele foi a Israel, me trouxe de presente uma pedra. Eu ia trazer ela aqui, mas ia ser uma confusão eu descer essa pedra para todo mundo pegar. Mas uma beleza de pedra de alabastro, dura. Eles tinham um instrumento, furava essa pedra para guardar um unguento, uma rolha belíssima. Aquela mulher pegou aquele unguento. Quando eu vejo o versículo 37 dizer que ela, sabendo que Jesus estava à mesa, ela pegou o seu vaso com unguento e foi. Aí eu começo as minhas conjecturas. Entenda a pregação do bispo Bruno. Quando estiver escrito aqui, eu afirmo. Quando é um pensamento meu, eu deixo claro para você, esse é o meu pensamento. Não está escrito, isso é o que eu acredito que seja. Esse unguento tinha um propósito. Então eu imagino, para você ter uma ideia, o perfume era o valor de um ano de salário. Salário mínimo hoje é 1.512. 10 meses de salário dá 15.120 reais. Aí você soma mais 2 salários para você saber que minha cabeça não é boa na matemática, não. Era um perfume que, se fosse vendido hoje, aproximadamente 18 mil reais. Ninguém pega um perfume de 18 mil reais e derrama todo sobre o corpo. Deixa eu falar um pouco a você também sobre o perfume, apesar de eu não ter muita propriedade para falar disso, mas eu entendo um pouquinho. Eu entendo que o perfume bom, ele não é reconhecido pela sua fragrância, mas sim pelo tempo de duração no corpo ou na roupa da pessoa.
Existem perfumes que têm uma fragrância deliciosa, mas você passa aqui, saiu de casa, ninguém sente mais. Mas os perfumes caros, bons, você joga uma gotinha aqui, uma gotinha aqui. E se você jogar na roupa, você vai guardar aquela roupa e quando você for vestir, o cheiro do perfume ainda vai estar lá. Isso é característica de um bom perfume. E eu, nas minhas conjecturas, nas minhas imaginações, porque eu gosto de entrar dentro da Bíblia e imaginar, eu penso que esse perfume essa mulher usava para receber os seus amantes. Todas as vezes que marcava um cliente, vamos usar esse termo, ela pegava o seu vaso de alabastro, pegava uma gotinha do perfume e passava aqui, pegava outra gotinha e passava aqui, para poder receber os seus amantes, para poder receber os seus clientes. E quando aqueles homens chegavam, além do serviço, tinha uma mulher perfumada para ele. Mas quando ela vai para Jesus, ela não coloca uma gotinha aqui, ela não coloca uma gotinha do outro lado e vai se encontrar com ele. Ela pega o vaso inteiro e leva. Ela entra na casa do fariseu sem ser convidada, sem ser chamada, sem ser autorizada, vem por trás dos seus pés, porque ele está reclinado sobre a mesa e sem palavras. Ela simplesmente começa a chorar, derramar as lágrimas nos pés sujos de Jesus, lavava com as lágrimas, enxugava com os seus cabelos. Existe uma peculiaridade tão grande, porque o culto que essa mulher está oferecendo para Jesus é completo. Nunca fui a Israel, pelo menos ainda não, mas quando eu estive no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, fiquei hospedado ali por 5 dias, maravilhoso. Eu andava pela cidade percebendo que os judeus estão comprando todo o Brooklyn. Quase não tem mais negros no Brooklyn, porque os judeus estão comprando tudo. E no dia de sábado eu saí na rua, eu vi um casamento judeu no meio da rua, eles com as cadeiras assim. Eu vi um palco na rua e eles ministrando o Shabá. E eu observava as mulheres judias, pelo menos em Nova York. Nenhuma delas mostra o seu cabelo. Todas elas usam peruca. O cabelo é uma particularidade que somente o marido poderia ver dentro da sua casa. Mas até os dias de hoje, as mulheres judias, aquelas que guardam ainda a sua religião e as suas leis, nunca mostram os seus cabelos para pessoas estranhas. Ela sai sempre com peruca, mas para o seu marido, ela desvenda o cabelo. Aí a Bíblia diz enfaticamente que a mulher regava os pés dele com lágrima e enxugava com os cabelos da sua cabeça. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que naquele tempo era um véu que elas cobriam. Hoje elas usam peruca. A Bíblia não diz que ela tinha uma peruca como dos egípcios e enxugou com as perucas, mas com o cabelo da própria cabeça ela começa a enxugar os pés de Jesus. E agora ela pega o seu vaso e derrama todo o seu unguento sobre os pés de Jesus, e o perfume enche toda aquela casa. Preste atenção que você vai glorificar. Todas as vezes que aquela mulher ia encontrar com um dos seus amantes, era uma gotinha aqui e outra gotinha aqui, era suficiente. Smell good, um ótimo cheiro. Mas quando ela vai para Jesus, ela diz: não, eu vou encontrar com aquele que é o Messias, que é o esperado, que é o aguardado, que é o Cordeiro de Deus, que é o Salvador do mundo. Olhe para mim, para Jesus ela não vai dar gotinha, para Jesus ela vai derramar o perfume todo, ela vai exalar a casa inteira. Olhe para mim, por favor. Sabe o que acontece comigo e com você? Nós queremos dar gotinhas para Jesus. Achamos que estamos dando o nosso melhor, mas na verdade é só um pouquinho aqui. É só um pouquinho aqui. Todo mundo vai sentir. Todo mundo vai perceber. Mas aquela mulher entendeu
que o que ela tinha que dar para Jesus não era o mesmo que ela dava para os amantes. O que ela tinha que dar para Jesus não era o mesmo que ela dava para os clientes. Para eles, uma gota aqui e outra aqui. Mas para Jesus, eu vou derramar tudo. Eu vou entregar tudo. Eu vou dar a Ele o meu melhor. É todo o coração. Levanta a tua mão, por favor. É toda a tua alma. É com todo o teu espírito. É com todas as tuas forças. Ei, chega de gotinha, igreja. Chegou a hora de você se derramar. Chegou a hora de você derramar. Ela derramou tudo. Catuque aí para seu irmão do lado, por favor. Eu sei que é chato isso, mas é bom. Diga a ele assim, ó. Chega de gotinha, vaso. Chega de gotinha. Damos gotinha para Jesus, me perdoe. Mas eu vou falar. Quando nós colocamos um pouquinho aqui, vem para o culto. Mas a carne já queria estar na barra, lá no carnaval. Aí pensa, não, eu vou domingo, dou minha gotinha a ele. Mas quando der quarta-feira, eu estou lá. Pergunte aí a pessoa que está do seu lado. É assim ou não é, vaso? Deus está falando com alguém aqui. Chega de gotinha. Derrame tudo para ele. Derrame tudo. Derrame tudo. Derrame tudo. Escute. Versículo 39, ora. Quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falava consigo. Entenda. Eu não sei se você já pegou, mas nós estamos trabalhando um tema aqui o mês inteiro. Hoje é o último domingo desse tema, mas ainda tem terça, ainda tem quinta e ainda tem a vigília de sexta. Aí sábado já é outro tema, mas o tema que nós estamos trabalhando é: o homem vê a aparência, mas Deus olha o coração. Aquela mulher vai entrar na casa do fariseu, ninguém chamou ela ali, ela não era bem-vinda. Mas ela vai oferecer o culto dela a Jesus. Quando o fariseu viu, consigo mesmo, olha como ele sonda os corações. Ele não vai falar para quem estava do lado, se ele fosse profeta, não. A Bíblia diz, e ele falava consigo. Aqui. Se esse fosse profeta, saberia quem e qual. Ele saberia quem e qual. Tem tradução que diz quem e que tipo. Porque ela é uma pecadora. O fariseu vai olhar para ela. Quem sabe, naquele culto não deu tempo de ela comprar vestes novas de culto. Ela foi com veste de prostituta. E tinha veste de prostituta? Tinha. Judá, quando não quer dar o seu filho para Tamar, Tamar se veste com vestes de prostituta. Tira suas vestes de viuvez, veste-se com vestes de prostituta. E quando ele passou, a veste dela caracterizava quem ela era, ele foi e se deitou com ela. Ela tirou a veste de prostituta, vestiu a veste de luto, e depois de 9 meses você vê o resultado. Escute! O fariseu vai olhar para ela e vai julgar. Qual é o sentimento que você tem quando você passa aí na orla? Qual é o pensamento que vem no seu coração? Repreende? Está repreendido em nome de Jesus. Ah, vai o Satanás ali, vendendo AIDS ali, destruidora de família. O fariseu. Se esse fosse profeta, sabia quem? Primeiro, quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Pastor Isadora. Peguei ela de surpresa agora. O nome dela é Isadora. Quem é ela? Pastora. Da onde?
Aba Orla e Aba Cabula. Esposa de quem? Do bispo Wagner Tavares. Mãe de 2 príncipes. Ah, essa é o que ela é. E qual tipo de mulher? Mulher de Deus, mulher de oração, mulher vigilante, mulher da obra. O fariseu está pensando, se Jesus fosse profeta, sabia primeiro quem é ela, porque eu sei quem é ela. Essa daí o pai e a mãe morreu. Essa daí desde pequena se vende. Eu sei qual tipo de mulher também ela é, uma prostituta. Se ele soubesse, não é profeta, ele não é profeta. Mas aí eu entro na minha conjectura. Enquanto o fariseu está julgando ela aqui, quem e qual, quem é ele, qual tipo é, quem é ela, qual tipo é, quem é ela, que tipo é. Jesus está vendo o ato da mulher. E Jesus está vendo o passado dela. Jesus está vendo a infância dura que ela teve. Jesus está vendo os traumas que ela sofreu. Jesus está vendo os abusos. Jesus está vendo a vida dura que ela levou. Jesus está vendo o que empurrou ela a uma vida de prostituição. Jesus está vendo tudo, as suas dores. E Jesus está vendo o desejo dela de mudar. Olhe, pense aqui comigo. Muitas foram as vezes que Jesus olhou para alguém depois de uma cura. Vai em paz, tua fé te salvou. A mulher do fluxo, vai, o que é que aconteceu? Ela veio, contou tudo. Vai em paz, tua fé te salvou. O que é que você quer, Bartimeu? Eu quero ver, então veja, vai em paz, tua fé te salvou. Sempre tinha um diálogo, mas com essa mulher, você não vai ouvir a voz dela. Ela não vai dizer uma palavra. Ela não vai pedir perdão. Ela não vai pedir mudança de vida. Ela não vai pedir transformação. A boca não vai pedir, mas as lágrimas dela estão falando. Aleluia! O unguento derramado está falando. E aqui é a única vez que eu vejo na Bíblia alguém ser salvo sem falar uma palavra, porque ele sonda o coração. Ele sonda o... que você faz para ele vale muito mais do que o que você fala. Quem está me entendendo, diga amém. Nós passamos por julgamento todo dia. Quem é ele? Qual tipo é? Quem é ela? Mas o homem vê a aparência. Deus olha o seu coração. Vamos falar sobre intenções. Jesus disse, se um homem desejar no seu coração uma mulher, já caiu em adultério com ela. Isso é duro. Por que Jesus disse isso? Porque ele está falando de um desejo que não passa de uma mera fantasia, que está repreendido. Não, Jesus está repreendido. Não. Ele fala de algo que é alimentado de tal maneira no coração, que se surgir 1% de oportunidade, aquela pessoa se joga e vai. Então ele diz, já caiu. Então nesse contexto eu entendo que Deus contempla a intenção, não só para o mal, mas também para o bem. O que o seu coração entenda, porque tem gente que não tem força. Que força essa mulher tinha para sair daquela vida de prostituição? Quem ia acolher ela? Qual a família que ia trazer uma prostituta dentro da casa para ter problema com o marido? Qual o homem que ia querer casar com uma prostituta, a não ser como Oséias, que foi obrigado por Deus de ir lá e casar? Ela não tinha saída. Quem sabe ela botava as gotinhas aqui para manter os clientes. Mas quando ele saía dela, ela chorava, ela se repudiava, ela se lavava, ela queria uma vida diferente. Ela não precisou falar nada para Jesus. Ela entrou, chegou nos pés dele por trás, chorou, derramou e recebeu aquilo que ela foi buscar, porque Deus contempla a intenção. Quem está me entendendo, diga amém. Aí Jesus vai olhar para o fariseu e vai dizer, Simão, você acha que eu não ouvi o que foi que você pensou aí, não?
Esse negócio é tão tremendo. Eu já contei esse testemunho aqui. Acho que foi no primeiro ano que tinha mudado para cá, um culto de quarta-feira. Eu estava sentado aqui, pregou uma amiga do bispo Wagner, uma pastora, não sei o nome dela. E Deus usou ela tremendamente aqui. E eu estava sentado ali pensando, Deus, vou viajar, viu? Me dê a bênção aí. Se eu não me engano, era em janeiro. Vou viajar, vou lá para os States, vou procurar o meu melhor. E estou aqui pensando, se eu não conseguir agora, eu vou em julho. Se eu não conseguir em julho, eu vou em dezembro, mas esse ano eu vou. Estou aqui orando, a mulher está pregando. E eu falando comigo mesmo, eu vou, esse ano eu vou. Pronto, eu vou em dezembro, eu pego frio, mas eu vou. Quando eu terminei de decidir que eu ia, a mulher parou a pregação, virou para mim e disse assim, você não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás e nem para frente. Você vai ficar aqui. Eu já estou tirando as pedras do caminho e já estou abrindo a porta que você precisa. Você não vai precisar ir lá, você vai ficar aqui. Tanto que eu só fui no outro ano. Mas era como se ela tivesse lendo as minhas orações, porque Deus sonda o coração. Aí Jesus olha para Simão e diz, Simão, captei já a sua mensagem. Eu tenho uma coisa para te dizer. Sim, mestre. Olha como é a hipocrisia. Aqui ele está dizendo, se esse fosse profeta, saberia quem e qual. Não deixava ela tocar nele. A mulher está tocando nele. Se ela vai tocar no fariseu, coitada. Quem sabe não sairia dali para ser apedrejada. Mas Jesus olhou para ele e disse, captei, viu? Tem uma coisa para te perguntar. Um homem tinha 2 credores. Toca, lindão, toca. Um lhe devia 500, outro devia 50. Os 2 não tinham como pagar. Ele foi perdoar os 2. Aí eu te faço uma pergunta. Qual dos 2 perdoados vai amar mais o seu Senhor? Aí ele diz, mestre, olha a hipocrisia, se esse fosse profeta. Mas na hora de falar, mestre, honra com os lábios, mas o coração está longe. Eu creio que aquele que foi mais perdoado. Aí ele disse, você julgou agora, você julgou corretamente. Olha, Simão, está vendo essa mulher? Sabe o que é interessante, que eu preciso ler isso? O versículo 44, por favor. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, a minha tradução diz assim, ó, vê tu esta mulher, deixa eu ver como é que está aqui. Vês esta mulher? Você está vendo, Simão? O que você está vendo aí, Simão? Vê essa mulher? O que ele via? Uma prostituta, uma mulher pecadora, uma mulher que não era digna de estar ali, nem de tocar nele, e nem de Jesus receber as lágrimas, e nem o unguento dela, nem a oferta dela. Mas você vê essa mulher? Você está julgando, né? Mas ela está aqui para te ensinar. A te ensinar como alguém deve oferecer um culto a mim. Porque Simão é praxe, isso aqui é praxe. Se você convida alguém na sua casa, isso era praxe. As ruas eram de barro. Os calçados eram alparcas. Só andava de jumentinho quem tinha dinheiro. Você vê que Jesus, quando vai no jumento, ele manda pedir emprestado. Vai lá, desamarra um jumentinho que ninguém nunca montou e diga, o mestre precisa dele, depois eu devolvo. Ele não tinha, ele ia na 11. Você está entendendo? Os pés podres. Chegou na casa de alguém, a primeira coisa, ou chama um criado, ou chama, se quisesse honrar muito, o filho primogênito. E ele tirava as alpacas do convidado, lavava os pés do convidado para tirar a poeira. O convidado entrava na casa e o anfitrião ungia ele com óleo. E o cumprimento não era... Nós somos preconceituosos no cumprimento. As mulheres...
E os homens, e aí, varão? Pai do Senhor, vaso, como é que tá? O máximo um abraço. Mas ele se cumprimentava com beijos e era chamado de ósculos santos. Vê tu essa mulher, Simão? Sim, Senhor. Eu entrei na sua casa. Você não trouxe água para os meus pés, mas ela lava os meus pés com as lágrimas. Aleluia. Ela enxuga com os seus cabelos. Eu vim na tua casa. Tu não me beijaste, não me deste ósculos em alguma tradução. Ela não cansa de beijar os meus pés. Eu entrei, Simão, e você não me ungiu com óleo, mas ela derramou o melhor unguento, o perfume mais caro. Ela não me deu gotinha, ela me deu o vaso inteiro. Oh, louvado seja Deus! Qual é o culto que você está oferecendo a Ele? Você lavou os pés dele quando ele chegou? Como é que lava os pés? Assim, ó, se abaixando assim na cadeira. Lavou os pés. Você beijou ele? Oh, Deus, estou aqui, viu? Te amo, viu, Senhor? Vim te adorar. E o óleo, não é você que vai dar, quem vai dar é Ele. Você vê esta mulher, Simão, às vezes você julga alguém que recebe demais. Às vezes você julga alguém que corre, pula, e aí você está lá, igual Simão. Será que é de Deus? Será que não é? Vês tu esta mulher, Simão? Ela muito me amou. Por isso eu digo, seus pecados são perdoados. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você fez ontem, semana passada, hoje de manhã, na sexta de madrugada, no sábado. Eu não sei o que você fez. Mas quem sabe você fez algo que o diabo está dizendo: ó, já era, viu? Aproveita o embalo do carnaval e vai. Aproveita que vai ter furdunço e vai atrás. Aproveita que ainda dá tempo, parcela um abadá aí no cartão e vai, porque o que você fez lá atrás já era. Não é para ir mais para a igreja, não é mais para adorar. Ali não é o seu lugar, saia. Mas Jesus está lhe dizendo: eu perdoo os seus pecados são perdoados. Vá e não peque mais. Deixe Deus usar as suas mãos e os seus lábios. Pegue aí no ombro dessa pessoa e diga para ela, Ele está dizendo que te perdoa. Diga, Ele está dizendo, Ele te perdoa. Tem alguém aqui para receber? Tem alguém? Aí agora, escute. Versículo de número 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si. Agora não é mais no coração, agora eles estão falando mesmo. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecado? Porque ele sabia que só Deus. Mas quem é esse para perdoar pecado? Jesus vai ouvir isso 2 vezes. Primeiro aqui, depois lá na casa dele, quando tiram um telhado, que ali era a casa de Jesus. Depois estude, você vai ver que era a casa de Jesus. Que tiraram o telhado, desceram o paralítico. Aí ele olhou para o paralítico e deu a ele o de melhor: filho, a tua fé te salvou. Vá em paz, seus pecados são perdoados. Aí alguém disse: quem é esse que até pecado perdoa? A resposta do paralítico eu acho melhor do que essa, mas essa também é boa, eu chego lá. Quando alguém diz: quem é esse que até pecado perdoa? Ele olha para a pessoa e diz assim: para que tu saibas que o Filho do Homem
tem poder para perdoar pecado. A ti, paralítico, eu te digo: levanta e tome a tua cama e anda. Deus está falando com alguém aqui, porque alguém estava paralisado, alguém estava atrofiado, alguém estava estagnado, alguém estava em estado de inércia, mas Ele está dizendo: eu perdoo os seus pecados, e para saber que eu tenho poder, levanta e anda, levanta, desatrofia, se mexe. Anaiecandarabassúria. Catuque assim, ó, com a pontinha, diga assim: ó, vaso, Ele te perdoa. Aí alguém vai dizer: quem é esse que até pecado perdoa? Sabe o que é interessante? É que você vai ver muitas vezes no culto uma única pessoa recebendo uma unção que ninguém está sentindo. Às vezes acontece. Às vezes num culto está todo mundo tranquilo, adorando, mas tem alguém que o fogo pegou ele e ele resolveu voar nas asas do Espírito. Mas só é ele ali, e aí tem alguém que diz: não era agora, tinha que esperar o corinho, tinha que esperar o avô-se. Não, está errado isso aí. Mas quando alguém vai questionar por que ele perdoa pecado, Jesus vai esquecer de todo mundo que estava na mesa. Ele não vai dar resposta para o que estavam falando, porque agora não é pensamento, agora eles estão falando entre si. E ele não vai dar resposta. Ele vai focar só na mulher. E vai dizer: minha filha, você é filha agora. Você não é mais escrava. A escrava não senta na mesa, o filho senta. A escrava não coloca os pés no sofá, o filho coloca. A escrava não entra na casa e abre a geladeira e escolhe o que quer comer, mas o filho entra na casa, ainda que não seja dele, se for do pai e da mãe, e já vai mexendo nas panelas, e já vai botando o prato. Jesus está dizendo: você não é mais pecadora, você não é mais prostituta, você não é mais escrava, você agora é filha. E lhe digo mais: a tua fé te salvou. Aleluia! Abre o teu vaso aí. Chega de gotinha. Chegou a hora de você derramar. Ele está sondando o seu coração. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Fale com Ele, fale. Ele sonda o seu coração. Fale os pecados de estimação. Fale aquilo que você ainda luta para poder tirar da sua vida. Fale com Ele. O interessante é que versículo 36 vai dizer: e o fariseu desejava. Que desejo é esse que não lava os pés? Que desejo é esse que não unge com óleo? Que desejo é esse que não beija? Mas a mulher também desejava, e o desejo dela foi diferente. Ela agarrou o vaso e foi. Deu o seu melhor a ele. Cadê a nota? Aos teus pés estou, para render tudo que sou a ti. Tudo que eu tiver, receba-me, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Quero
vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro teu vaso, eu quebro teu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Seu momento com Deus, fale com Ele. Se você quiser se colocar de joelho, se você quiser falar com Ele em particular, o meu perfume, lágrimas que vão cair, basta olhar no teu rosto. Quando você olha para Ele, Ele já te perdoa. Todos os meus tesouros, todos os meus tesouros, vou derramar diante de ti. Estoura a bateria, vai! Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus. Diga pra Ele. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais.